Muito bem, uma boa tarde, meus amigos ouvintes daqui da nossa Camaçari TV. E é um prazer muito grande, como sempre, estar aqui com vocês e agradecer também às pessoas que têm mandado recado para nós com bastante, que nos anima a continuar a fazer um programa sério para todos vocês. Aqui, o nosso programa é um programa do povo, sempre buscando mostrar à prefeitura aqui que ela poderia fazer e aquilo que ela pode fazer em benefício do povo. Primeiro estão vocês. O que a prefeitura acertar, nós também não vamos deixar de apontar. Mas o que tiver errado, nós aqui mostraremos para vocês e vamos fazer com que a prefeitura também tome o rumo certo. As frases que eu trago hoje para vocês são, uma é do governador Eduardo Campos, que é do PSB de Pernambuco, e falou o seguinte: nós estamos no século XXI com uma pauta do século XX. O governador Eduardo Campos, PSB, um grande aliado que foi de Lula, que o Lula mandou muita coisa para Pernambuco. E para ele estar tomando uma posição assim, é porque ele está vendo mais coisa do que, inclusive, nós. E está firmando a sua posição dentro da política. E ele fala aqui da falta de rumo estratégico do governo Dilma. E que eu defendi ontem ou foi anteontem, dizendo que não podemos culpar a Dilma pelos desacertos de hoje. Porque ela pegou e calou acerca das coisas que o Lula deixou para que ela resolvesse. O pepino caiu na mão dela. E pode estourar também, acho que está bomba na mão dela. Isso tudo não pense que vocês não sabiam. Porque quantas viagens Dilma também fez com o presidente Lula e deve ter visto ali a presença da namorada do presidente. Mas nós temos também uma charge do Espanhols. Nós vemos aqui essa charge, a Dilma sobre um cavalo. Quando eles querem fazer uma charge com a Dilma, eles colocam sempre aqueles dentinhos da Mônica, né? Dilma sobre um cavalo, está sentada na sela virada para o rabo do cavalo, para a cauda do cavalo. E vocês estão vendo que tem uma coisa escrita na anca do cavalo. Diz Brasil do PT. E Dilma sobre um cavalo, e está escrito assim: cresce como o rabo de cavalo, para trás e para baixo. Ela virada para cá e dizendo que o Brasil está crescendo como rabo de cavalo, para trás e para baixo. A estrela do PT ali e escrito Brasil do PT. Espero que a gente não vá para o fundo do poço. Bom, eu estou dizendo isso porque o ministro Guido Mantega, da Fazenda, ele montou sua banca de quiromantes na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Quantas e quantas vezes nós vimos o Mantega dizendo que o Brasil vai crescer 4%, 5%, né? E crescendo e questionando outros economistas, mas agora ele previu, o Guido Mantega, ministro da Fazenda, ele previu que o PIB crescerá, Produto Interno Bruto, ele crescerá 0,8% no último trimestre. Agora, nesse período nosso, outubro, novembro e dezembro, cresceremos somente 0,8%. Se o Mantega estiver certo, a nossa economia brasileira crescerá apenas 1%, vamos dizer assim, quando for fechada a conta de 2012. Com tanta baixa que foi, se você pegar a média,
o ano de 2012, nós teremos um crescimento de 1%. Normalmente, ele é otimista, o Manteiga. Disse que sua previsão é mais pessimista do que outras disponíveis no mercado. Então, ele agora faz o contrário. Quando o mercado, quer dizer, quando os economistas diziam que o crescimento do Brasil era este, o Manteiga dizia que era este. Era um palmo, era muito mais. E agora ele está dizendo o seguinte, que a previsão dele é mais pessimista do que outras disponíveis no mercado, porque ele quer dizer com isso que o mercado está até achando que as coisas estão indo bem. E citou duas coisas que seriam agradáveis. Entre elas, a do Credit Suisse, né, cujos analistas estimam que o PIB, o Produto Interno Bruto do país, do último trimestre, crescerá 1,3%, mais do que o 0,8%, né, vaticinados pelo ministro Guido Mantega. Em julho, esse mesmo Credit Suisse reajustara de 2% para 1,5% a sua previsão para o crescimento do PIB no ano de 2012. Quer dizer, ele dizia que seria 2% o crescimento, o Credit Suisse disse que iria de 2% a 1%, mas quando está agora chegando no final do ano, ele já diz que o crescimento pode vir a ser até 1,5% para o ano de 2012, enquanto nós estamos vendo que poderemos chegar até a 1%. Nessa época, quando eles disseram isso, que nós poderíamos chegar a 1,5% de crescimento, o Manteiga chiou, se aborreceu e muito, e disse, acho uma piada, vamos crescer muito mais. Suprema ironia. O ministro tornou-se mais pessimista do que a anedota dele, do que a gracinha dele. Acho isto é uma piada, que nós só iríamos crescer 1,5%. E engraçado que o ministro diz agora 0,8%. Engraçado? Não. Deprimente esse ministro. Cheio de humor. Mas um humor que para mim é um humor negro. Então parece uma piada, eu não vejo uma piada. Eu até passo a dizer que antes fosse o que o Credit Suisse estivesse dizendo. Por isso é que colocaram esta charge, mostrando a Dilma de costas, olhando para a cauda do cavalo e dizendo para nós, com aquela na anca do cavalo escrito Brasil do PT, e ela olhando e dizendo, cresce como rabo de cavalo, para trás e para baixo. Mas não, nós vamos subir. Eu gostava muito do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. E o embate entre o Henrique Meirelles e o Guido Mantega era grande. Porque o Guido Mantega, ministro da Fazenda de Lula, e que continuou ministro. E o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, também colocado pelo Lula, mas tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB. Quando o Lula o convidou para ser presidente do Banco Central, ele aceitou, renunciou à cadeira de deputado federal, com o compromisso do Lula de apoiar tudo que ele fizesse. Ora, ele tinha sido presidente mundial do Banco de Boston, um dos maiores bancos do mundo. Então, foi dado a ele, eu achei fantástico, e conservou-se até o fim. E uma vez que o Manteiga criou problema com ele, ele disse, presidente Lula, se você ouvir o Manteiga, eu vou me embora. Ele disse, então você fica. E quem vai se ajeitar é o Manteiga. Mas segurou o Brasil, mas não como o Henrique Meirelles. Brasil, em corrupção, está ocupando o 69º lugar, 69ª posição, neste ranking que mede a corrupção. O Brasil está em 69º lugar. E divulgado nesta quarta-feira, no dia de hoje, pela organização não governamental Transparência Internacional, chamado Transparency International.
o levantamento Percepção da Corrupção Index 2012. Avaliou, portanto, 176 países. No topo da lista, aparece como nação menos corrupta a Dinamarca, a Suécia, a Nova Zelândia. Estão entre os países com piores índices Afeganistão, Coreia do Norte e Somália. Na América do Sul, o Brasil fica apenas atrás do Chile e do Uruguai, que ocupa o Chile a 20ª posição, e o Paraguai é a pior nação sul-americana, que está em 150ª posição, no 150. E nós estamos no 69. Isto no ranking que mede corrupção. Mas, quando isto foi feito, não tinha ainda irrompido o escândalo da Rose. Imagine, Rosemary, né? Nódoa, devia ser nódoa, porque ela está deixando uma nódoa no currículo do presidente Lula. Nóvoa Novaes. Pois é. Então, ela está aí, poderosíssima, como apareceu aí rapidamente. É essa aí. Você vê? Óculosão, bacana, quando chegava. Olha, a quantidade... Leiam a revista Época. E vão ver lá, naquela solenidade no Peru, tem uma foto no Peru, que está, parece aquela do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, com aquele pessoal todo de lencinho na cabeça, dançando lá em Paris, num dos restaurantes mais caros, se não mais caro de Paris, com o pessoal da corrupção ligado com aquele Fernando Cavendish, ligado ao Carlinhos Cachoeira, e depois ele quis dizer que não conhecia, nunca teve conversa nenhuma. Estão lá as fotografias, e no entanto, estava lá no Peru também, em vez de Lula não estava rindo. Homem, aparecem duas mulheres, o rostinho dela assim na foto, uma outra loura do lado dela, entendeu? E ela sorrindo também, ele sentado em cima de coisas, o pessoal como se estivesse batucando, e era isso. E assim a gente pensa que essa turma vai trabalhar, hein? Pois é, vai trabalhar, como trabalham. Pois é, isso aí. E delegados da Polícia Federal cobraram do governo Dilma um gesto político do Palácio do Planalto para consolidar a instituição como uma polícia de Estado e republicana. Em nota divulgada nesta terça-feira, por meio da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Então, os delegados estão cobrando do governo Dilma um gesto político para consolidar a instituição como uma polícia de Estado e republicana. Dá a ela toda a independência. Então, a classe, quer dizer, o pessoal da Polícia Federal, estão reivindicando o atendimento de antigas aspirações. Tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Lula fizeram gestos positivos para a Polícia Federal. Hoje, reconhecidamente, um quadro de excelência, agenda positiva do governo. Então disse, falta esse gesto também vindo do governo Dilma, que no início não foi muito positivo. Houve demora na nomeação de dirigentes e forte contenção de despesas, corte de diárias, tudo isso a Dilma fez. E quando isso ocorre, as operações praticamente param. Quer dizer, a Dilma tirou dinheiro deles, a Dilma tirou o pessoal para trabalho e foi cortando as asas, cortando diária, para que eles não pudessem fazer essas operações. Mas eles continuaram. E quando isso ocorre, quando tudo é cortado, as operações praticamente param. Quem disse isso foi o delegado Cláudio Tusco, diretor de comunicação da Polícia Federal. Os delegados querem mandato definido para diretor-geral, além de nova estrutura administrativa e garantias legais que lhe assegure autonomia na gestão e investigação criminal. Uau! É isso aí. Com todo esse negócio que querem segurar, eles ainda entram lá no apartamento da namorada do Lula, porque ela não negava.
Ela, quando estava no meio dos empresários, quando ela queria alguma coisa, ou falar com algum político, com alguma coisa, ela dizia, quem é a senhora? A namorada de Lula. Então, isso tudo chegou rápido no ouvido da Marisa Letícia. A imprensa, lógico que sabia, lógico. Então, mas era uma coisa que não tinha vazado assim, por isso que eu nem poderia dizer alguma coisa. Porque aqui eu estou no meio de um barril de pólvora. Eu estou aonde tem um governo petista. Mas eu estou dizendo a verdade, que encabula o PT. O PT não queria isso do presidente Lula. Eles queriam um presidente como eles imaginam que estava sendo. Aquele que ajuda o povo brasileiro a comer. Aquele que dá aquele dinheirinho mensal para o brasileiro. Aquele que fala que vai abrir tal faculdade faculdade técnica, estudos técnicos, mas quando você vê, se ele dá 20 milhões, 30 milhões de bolsas, já botaram no bolso mais de 40 milhões, 50 equivalente de dinheiro que seria de mais bolsas. Se constroem tanta casa, vejam quantos construtores estão ricos, pegando esse programa de Minha Casa Minha Vida. Vejam pessoas indo para essas casas e rachando as paredes. Ou quando chove, alagando porque foi construído num charco. Vejam os remédios faltando. Vejam as filas que estão para que as pessoas possam marcar as suas consultas. Vejam o que aconteceu ontem aqui na Bahia. Uma senhora com um problema no seio de um caroço para marcar um oncologista. Tinha problema de pressão alta, tantas coisas. E estava há 10 horas numa fila. E não tinha sido atendida. Morreu na fila. Gente, e aí? Se tivesse acontecido com qualquer outro governador, que não um petista, tinha parado essa cidade. Tinha parado. Porque para os estudantes, eles passam dinheiro. Para a Uni, está cheio de dinheiro, a União Nacional dos Estudantes. E eu fico indignada, porque ali está a nossa juventude, se acostumando a receber donativos e não prestar conta. E acaba indo para o bolso. Está errado. São os filhos de vocês, petistas. São os filhos do Brasil que estão ali. E isso é o que me entristece. Aí você abre assim e vê uma outra charge que está também chamada o bebê de Rosemary. O que é isto no bebê de Rosemary? É um carrinho de criança, uma criança dentro e a cara da criança, o presidente Lula. Todo mundo olha, todo mundo ri. E eu fico triste, porque não era assim que eu queria. Eu queria ter aquela mesma emoção que eu tive no dia que o presidente fez o discurso de posse. Quando ganhou as eleições, em 2002. Quando ele entrou, no dia 1º de janeiro, um dia chuvoso, ele com a dona Maria Letícia, e pensar que naquela época já existia a outra. Lá, entraram, entendeu? Tinha chovendo, aquelas coisas todas, e minha gente, meus amigos, ele fez um discurso dizendo que ninguém neste país deixaria de ter as 3 refeições. Pois é triste dizer assim, que é um povo escravo, que só será livre através da educação. Dilmistas do PT querem que o Lula se explique. Quem é ligado, o lado da Dilma, do PT, está querendo que Lula se explique, para que não destrua a Dilma. Ministros e assessores da presidente Dilma, filiados ao PT, estão pressionando a direção do partido a convencer o ex-presidente Lula a se explicar publicamente sobre as graves revelações sobre seu relacionamento com Rosemary Nova de Noronha, a Rose, ex-chefe de gabinete do presidente da República,
suspeita de usar o nome dele e o cargo que ocupava para se locupletar e fazer tráfico de influências. Pois é, e pensar que quando eu vi o ministro da Justiça e dar explicações na Câmara, o Eduardo Cardoso chegou lá para dar explicações na Câmara, eu disse, ministro não vai? Ministro não gosta de ir? Ministro fica pedindo, mandando recado nas comissões, para ele não ter que falar de determinadas coisas que estejam acontecendo? Eu via isso nas comissões, recados que vinham, chegavam na comissão, olha, o ministro está pedindo, olha, para trazer para cá, não fica bem. Pois o Eduardo Cardoso, de repente, foi. Quando ele foi, é como o caso daquele prefeito de Santo André que foi assassinado. Quando foi assassinado, o PT disse, foi um roubo, latrocínio, assalto seguido de morte. O PT dizer que um grande prefeito do seu partido tinha sido assassinado porque alguém quis roubar? Ao contrário, diriam que foi assassinado pela oposição. A mesma coisa. Foi lá para dizer que a presidente, a moça estava num cargo, era muito secundário, uma coisinha pequena. Aí hoje eu estava ouvindo o Boechat, e o Boechat disse o seguinte, que como uma secretaria secundária, vagabunda como essa, senhor ministro, como diz o ministro Cardoso da Justiça, pode nomear 2 irmãos para 2 grandes agências reguladoras, que é a ANA, que regula a água, e a ANAC, que é a agência da nossa aviação civil, Nacional de Aviação Civil. Agência Nacional de Águas e Agência Nacional Civil. Se fosse uma agência, se fosse ela fosse presidente ou dirigisse, ou fosse uma secretária maior, o nome que você quiser dar, uma assessora da casa, extensão da presidência da República, fosse um negócio tão chulé, tão rasteiro, como que ela passaria pela mão dela até a resolução de quem seria o candidato a prefeito de São Paulo, que foi ela que quis o Haddad? Como que teríamos um presidente do Banco do Brasil, indicação dela? Como que passaria por ela bilhões de reais em negócios resolvidos? Ela era, sim, ela era poderosíssima. E já disse, estou ficando nervosa. Resolva um problema aí, porque eu não quero nada para cima de mim. Mas o desgaste é duplo. Porque pesquisas internas lá do Planalto indicam que o escândalo dessa Rose com o Lula está desgastando não só o Lula, mas a própria Dilma, que a rigor nada tem a ver com o caso. Por isso que os ministros e assessores dilmistas, quer dizer, ligados a Dilmas e filiados ao PT, estão pressionando a direção do partido a convencer o Lula a se explicar publicamente. Ah, ele vai dizer o todo tempo com aquele ar dele de malandro, que não sabia de nada, que não sabe nada, não viu nada, fui apunhalado. Por quem? Pelo Brasil? Por quem? Pela imprensa? Por quem? Em resposta aos recados de Lula a Dilma, os dilmistas querem que ele afirme em público o que tem dito em particular. Sou inocente. Oh, inocente. Como você se divertiu, hein? Como se divertiu nesse governo. Por isso que entrou em depressão no começo, porque diminuiu os encontros com a moça. Só que ele só queria despachar desse escritório. Ele vivia lá, só isso. Deputados confiam que a retomada da discussão sobre a reforma política seja apenas para desviar a atenção do caso de Rosemary e Lula. Vamos ver agora, gente, uma entrevista sobre as novidades do Karatê em Camaçari.
O mundo esportivo de Camaçari está com algumas novidades. E para explicar melhor isso para a gente vai conversar com a professora de Karatê, Lenise Guedes. Tudo bom, Lenise? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Conta para a gente o que o esporte, principalmente a área de Karatê, tem de novidade para o município de Camaçari. Nossa, temos grandes novidades. Hoje, o Karatê da Bahia cresceu muito. Já vinha crescendo, mas hoje em dia está bem maior do que antes, né? Hoje, para você ter ideia, nós somos a equipe campeã brasileira, temos atletas campeãs brasileiras hoje, por sinal, uma delas sou eu. Temos a Leila Félix, que hoje é vice-campeã, tivemos 2 categorias, onde teve a campeã e a vice-campeã, coisa que há muitos anos não acontece aqui no Karatê da Bahia. E vocês estão promovendo um evento aqui na cidade, é isso? Exato, exato. Hoje eu estou com um clube que se chama Vulcão Karatê Clube, e entre eles tem uns 30 alunos. E entre esses 30 alunos, eu tenho atletas que são da seleção baiana. Então, para nós encerrarmos o ano, eu resolvi fazer o nosso primeiro torneio de karatê interno da Vulcão Karatê Clube, que será agora no sábado, dia 8, lá na Escola Monteiro Lobato. Espero contar com a presença de todos vocês para abrilhantarem nosso evento, que será de grande importância. Para as pessoas que prestigiam o Karatê, a entrada como é que é? Vai ter algum valor ou é gratuito? Não, a entrada é franca, é exatamente para isso, para chamar o público, para eles conhecerem realmente o que é o Karatê e ter aquela integração de outros atletas que há muito tempo a gente não se encontra, para ir lá assistir e bater uns parabéns para alguns atletas que merecem. Para encerrar, só reforçando o sábado, qual horário? A partir das 9 horas da manhã, no Centro Educacional Monteiro Lobato. No bairro do Camaçari de Dentro, né? Então é isso, vocês podem conferir. É com você, Simara. Pois é, Centro Educacional Monteiro do Lobato, sábado, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, é de graça. Essa menina é campeã brasileira de Karatê, que luxo, que chique, né? Fantástico isso. E é muito bom que você leve a sua filhinha, ao seu filhinho também, a sua turma, você com a mocinha. Hoje em dia a gente tem que aprender a se defender, né? Tem que aprender a se defender. Olha, parece que as escolinhas de futebol também têm novidade para nós. Vamos ver o que é. A gente mostrou que tem novidades no quesito Karatê em Camaçari, mas não fica preso apenas a esse estilo esportivo. Parece que o grupo de futebol também está organizando coisas bacanas aí para a cidade. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Sérgio Tei, ele que é árbitro, já esteve na casa várias vezes. Tudo bom, Sérgio? Graças a Deus, tudo em ordem. Sérgio, conta para a gente o que tem de novidade, o que vocês estão trabalhando. Eu estou sabendo de um projeto, de uma associação, explica isso para a gente. Alguns meses atrás, nós nos reunimos e fundamos a Associação das Escolinhas de Futebol e Desporto de Camaçari, uma instituição que está nascendo para ajudar, para dar um suporte às escolas que existem em Camaçari, que não tem registro, criar e organizar cursos de primeiros socorros, curso de agenciador de atleta, curso para os professores que não têm conhecimento da regra de futebol. Então essa instituição, ela nasce, ela cresce para estar dando um suporte para essas escolinhas de Camaçari. E também vocês estão organizando um campeonato que já está acontecendo há algum tempo e segue até fevereiro, né? Isso, é a terceira Copa Diamante de Futebol de Base, nas categorias 99, 2001 e 2003. Ela já está acontecendo, começou no dia 15 de novembro e vai se estender até o mês de fevereiro. Conta com a presença de 10 escolinhas de Camaçari, de bairros diferenciados, do Verde, Glebacê, Camaçari de Dentro, do Verde. Então, Novo Horizonte, são 10 escolinhas e vai durar até o mês de fevereiro. E o bacana é que vocês também fazem ações beneficentes. Eu estou sabendo de um projeto do Natal Solidário que vocês estão planejando, né? Isso é o terceiro Natal Solidário. Nós já organizamos 2 em anos passados, só que há 3 anos que a gente não consegue se organizar para estar deliberando, organizando esse evento. E agora nós paramos para tirar do papel e colocar em prática a Escolinha Diamante de Futebol, o grupo Os Corujões do Camaçari de Dentro, a Escolinha Nefac de Maroni, a Associação da Piaçaveira de Chamego, o Burilândia do Buri. Essas instituições estão se organizando e vão estar sorteando
5 celulares e algumas recargas de botijão de gás, no intuito de quê? De estarmos angariando alimentos e brinquedos para que nessa campanha a gente venha estar ajudando algumas famílias carentes, algumas famílias necessitadas dos bairros envolvidos e algumas instituições que estão envolvidas no dia a dia com essa área de atuação, que é a área de crianças, de futebol e similares. E quem tiver interessado em fazer essas doações, como é que vai funcionar esse esquema? Vocês vão até as casas das pessoas ou elas têm algum ponto onde podem fazer essas doações? Isso, esse Terceiro Natal Solidário, ela vai estar acontecendo fixamente nos bairros do Buri, Camaçari de Dentro, Triângulo, Alto da Cruz, Gleba B. Então, nesses bairros, nós estamos identificando 5 locais que vai ser os pontos de troca. Então, o pessoal das escolinhas, na Piaça Vira lá, que é o companheiro Chamigo, ele está identificando alguns bairros, onde vai ser colocado lá os bilhetes. Nós vamos mandar fazer 10.000 bilhetes, que vai concorrer pela Loteria Federal, e aí o morador ele vai chegar com 1 quilo de alimento não perecível, com um brinquedo ainda em condições de uso, vai estar indo para aquele local, no bairro onde vai estar sendo feita a troca, vai entregar 1 quilo de alimento e vai pegar um cupom para concorrer a esses celulares e as recargas de botijão de gás. Parabéns pela iniciativa, Sérgio. Espero que outras pessoas tomem como exemplo e façam essa ação que é louvável no município, né? É interessante a gente estar investindo, a gente estar envolvido no esporte. A gente sabe que o esporte é um agente transformador, já está comprovado, já não só em nosso município, mas no nível nacional e mundial. E esse evento nosso em relação ao Natal Solidário é mais um dos eventos que a nossa instituição, a Escolinha Diamante, que tem o apoio também da associação já da Escolinha, está dando um suporte, uma ajuda na realização do evento, que nós também temos que estar injetando, trabalhando também em outras ações, não só realmente só no futebol, mas também estar ajudando essas crianças a estar participando, desenvolvendo outras atividades. Parabéns mais uma vez. Então, fica aí. Quem quiser contribuir, vai ter os pontos em cada bairro e vamos fazer o Natal das pessoas mais felizes, não é mesmo? É com você, Simara. Olha, nada tem a ver com o governo. A ação é assim particular, parte da comunidade. E como ele disse, lembrando bem, o esporte é um agente transformador. Então, estamos aí, nada como um encontro desse, vamos contribuir. Quando esse pessoal chegar aí, e o que você pode andar, está comprando presente para os seus filhos, compra umzinho a mais e vá entregar aí para o pessoal da Associação das Escolinhas de Futebol de Esportes de Camaçari. Meus amigos, sexta-feira, o programa Simara Ellery vai entrevistar, a minha filha Ilai vai entrevistar o cantor Tairone Cigano, e que vem fazer um show na Casa de Taipa, na sexta-feira, e com ele, além do Tairone, tem Garra da Paixão e Filomena Bagaceira. Então vai ser no sábado, o show é no sábado ou na sexta? É no sábado. Mas na sexta-feira nós vamos sortear 2 pares de ingresso. Aguardem, sexta-feira, nós vamos sortear 2 pares de ingressos. Quer dizer, 4 pessoas poderão ir. Né? O programa. Então, a Ilai vai entrevistar o cantor Tairone Cigano, que vem fazer um show na Casa de Taipa. Então, vamos lá, com Garra da Paixão e Filomena Bagaceira. E sexta-feira nós vamos, portanto, sortear 4 ingressos. E o eleitor tem até amanhã para justificar, sua ausência nas eleições municipais. Você não votou, não pôde votar, tem que justificar. O Tribunal Superior Eleitoral receberá até a próxima quinta-feira, dia 6, a justificativa dos eleitores que não votaram no primeiro turno das últimas eleições. O cidadão deve preencher o requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser encontrado em qualquer cartório eleitoral ou no site do TSE. E para aqueles que deixaram de votar no segundo turno, o prazo é até o dia 27 de dezembro. Quem não justificar a ausência não poderá fazer
inscrição em concurso público, não poderá tirar passaporte, não poderá renovar matrícula em instituição pública, entre outros problemas, até problema de empréstimo em banco, isso será um agente complicador. Meus amigos, depois de a nova Salvador FM virar rádio evangélica, depois da Band FM começar a ter programação noticiosa, depois da Rádio Manchete se tornar Nova Brasil FM, agora a Tarde FM também tocar MPB, agora deve ser a vez da Itaparica FM. A Itaparica FM pode virar CBN. Conversa de bastidores dão conta que as negociações da Rede Bahia com a emissora de Bel Marques estão avançadas. Em breve, a CBN mudará de dial. Como aqui em Camaçari, a Rádio Sucesso agora é caetanista, chapa branca. Se você gosta de notícias de governo dado pelo governo, então você ouça. Quem vai dar o crédito é você mesmo. Bom, a Câmara de Vereadores de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, realizará uma audiência pública amanhã, dia 6, para tratar da situação do lixo tóxico produzido em unidade da empresa Ródia em São Paulo e que seria queimado no município aqui de Camaçari. A organização que ganhou a licitação para incinerar o material cancerígeno, a Cetrel Lumina, deve se pronunciar oficialmente também amanhã, na quinta-feira, apesar de representantes da empresa terem afirmado em reunião que haviam desistido do procedimento. Então, amanhã, se vocês quiserem, a Câmara de Vereadores, vocês vão poder estar presentes nessa audiência pública, amanhã. Bom, mais aqui, nós vamos agora, temos uma entrevista com o Roberto Gurgel dos Santos, auditor fiscal do trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Camaçari. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar para o Roberto Gurgel, Roberto Miguel, né? Está aqui o nome aqui, me desculpe, colocado aqui, Roberto Miguel dos Santos. Você pode telefonar. Telefone aberto, 3040-2700. Porque quando fala auditor fiscal do trabalho, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Camaçari, a gente sempre tem alguma coisa ou quer algum esclarecimento. Então, é uma paradinha rápida e a Ilai Ellery estará, portanto, aqui entrevistando, conversando, né, com o nosso Roberto Miguel dos Santos. Rapidinho, voltamos já já. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição
limitada. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Boa tarde, Camaçari. Estamos de volta hoje com assunto de interesse da maioria dos camaçarienses. Nós vamos falar sobre direitos trabalhistas. Algumas questões agora no período de Natal, onde o comércio está aquecido. São muitas as contratações, algumas temporárias, algumas regulares, outras irregulares. E para isso a gente está aqui ao nosso lado com o Roberto Miguel Santos, que ele é auditor fiscal do trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego aqui na cidade de Camaçari. Como vai? Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem. Vamos tentar esclarecer. Como o senhor mesmo disse agora há pouco, o bom da televisão é que, em vez da gente estar esclarecendo de um em um, a gente esclarece no atacado. Várias pessoas ao mesmo tempo que vão receber agora essa carga de informações para garantir os seus direitos, né? Olha só, vamos começar. Período de Natal, o comércio todo está agitado e aí a gente tem os empregos temporários. Como ficam as contratações nesse período? O que as pessoas precisam para estar nesse período trabalhando de uma forma regulamentada? Bom, deixa eu aproveitar para esclarecer essa questão do trabalho temporário. Na verdade, essas contratações que são feitas no final de ano são contratações por prazo determinado. O trabalhador temporário, ele tem uma legislação própria. É aquele trabalhador que é contratado através de uma empresa de trabalho temporário, regida pela Lei 6.019, e é colocado à disposição de uma segunda empresa, que é a tomadora. No caso do comércio, essas contratações são feitas diretamente entre a empresa e o trabalhador. Então, do ponto de vista temporal, pode até se falar em trabalhador temporário, por conta que é um prazo curto. Mas do ponto de vista legal, não é um trabalhador temporário, porque juridicamente é diferente. É como se fosse um quadro de experiência, isso? A gente poderia colocar como se tivessem experiência?
Porque assim, é um pouco esquisito isso, porque o trabalho temporário você pode contratar por aumento extraordinário de serviço ou para substituir o pessoal da empresa. Isso é o que fala a lei do trabalho temporário. Então, o motivo da contratação no final de ano é aumento extraordinário de serviço. Só que a CLT, quando trata do trabalho por prazo determinado, ela coloca 3 condições. Ou a empresa é transitória, ou a atividade é transitória, ou o contrato de experiência. Então, é um contrato por prazo determinado, que nesse caso provavelmente deve estar entrando aí como o contrato de experiência ou um contrato por prazo determinado, mas não por aumento extraordinário de serviço, que na verdade é a causa real. Acho que eu embolei um pouco, mas é porque é assim. Do ponto de vista jurídico, não se pode dizer que é um trabalhador temporário, é um trabalhador contratado por prazo determinado, um prazo certo, por conta do aumento de venda, de produção, etc. Mas para que ele esteja regulamentado, basta o quê? Bom, toda a documentação está regularizada. Não, é isso que eu ia falar. O trabalhador, tanto o temporário como o trabalhador por prazo determinado, ele precisa estar com a carteira dele assinada, ele precisa fazer o exame médico admissional, a jornada de trabalho são as mesmas 8 horas de qualquer trabalhador, a jornada diária. A hora extra máximo que ele pode fazer por dia é de 2 horas, né? Salvo em casos de serviço inadiável, que a lei prevê até 4 horas. E tem direito ao 13º salário proporcional, tem direito a férias proporcionais, tem direito à rescisão de contrato do trabalho quando terminar esse contrato, tem direito ao depósito do fundo de garantia. Então, o que muda é que na rescisão, alguns direitos que aquele trabalhador por prazo indeterminado tem, ele não teria. Por exemplo, a multa dos 40%, né, a indenização dos 40%, ele não teria. O aviso prévio, a indenização do aviso prévio, se for dentro do prazo estipulado. Agora, doutor Roberto, como é que fica a questão da hora extra nesse período? Porque pela lei já está definido que o máximo são 2 horas de hora extra que o trabalhador pode disponibilizar para o contratado, né, para o contratante. Mas no período de Natal, nem mesmo o funcionário quer abrir mão de trabalhar, porque é o momento em que ele mais está vendendo, que ele mais está faturando, principalmente quem está vivendo de comissão. Então, como é que fica, no seu caso, como auditor do trabalho, equilibrar essas duas energias, essas duas forças, que o trabalhador que quer ficar, que quer exceder, e o dono da loja também que precisa que exceda? Fica um pouco complicado isso. O que você diria para essas pessoas? Como é que fica essa situação? Eu diria o seguinte, a lei trabalhista, ela não muda no período do Natal, né? A hora extra, ela não é proibida. O que a lei impõe é que o máximo de hora extra por dia é de 2 horas. Por quê? Porque tem um limite físico das pessoas. Então, não é porque é um período de muito movimento que as pessoas vão trabalhar 12, 13, 14 horas. A hora extra, você pode trabalhar as suas 8 horas e mais as 2 horas. Então, em qualquer período do ano, o que a lei prevê é um limite máximo de 2 horas extras por dia, né? E a jornada semanal de 4 horas, ou de 44 horas. Então, o fato de haver um incremento nas vendas não autoriza, porque não tem base legal, que as empresas extrapolem essas 2 jornadas. Então, se há a extrapolação da jornada, seguramente, numa ação fiscal, a empresa provavelmente será autuada por estar extrapolando essas 2 horas. Então, mesmo que seja vontade do trabalhador, o dono da empresa não deveria permitir. Isso aí, porque a lei trabalhista, ela independe da vontade das partes. Ela é uma lei de ordem pública, né? É imposto, né? A lei a todos obriga. Então, independe do patrão ou do empregado querer fazer mais do que 2 horas, porque a lei diz, a lei prevê que o limite máximo é essas 2 horas. Então, agora, mesmo sendo lei, a gente sabe que alguns funcionários assinam documentos autorizando ao dono da empresa a compensar posteriormente essas horas extras em folgas. A gente vê isso muito em supermercado, que são os famosos bancos de horas, né? Eles trabalham a mais, em compensação depois tem dias e dias de folgas. Como é que é visto isso em relação ao comércio? Olha, veja só, a lei trabalhista, ela é igual para todas as atividades. Obviamente que existem as profissões regulamentadas, tem lei própria, existem as convenções coletivas, onde você tem determinadas disposições que em outras não tem, mas a lei geral vale para todo mundo. Nós estamos falando de 2 coisas. Uma
é a questão das 2 horas extras, que ele pode fazer até 2 horas extras. Essas 2 horas podem ser pagas com o adicional previsto em lei ou em convenção, ou podem ser compensadas. Para que haja compensação, deve haver previsão ou em convenção coletiva ou acordo individual entre o trabalhador e o empregado, sabendo-se que se for banco de horas, tem que ter previsão em convenção coletiva, não pode ser individual. Certo. Doutor, em relação agora ao 13º, nós até o dia 30 tivemos o prazo legal para que as empresas pagassem a primeira parcela do 10º. O que acontece com a empresa que não conseguiu arcar com esse compromisso? Veja só, a lei não faz ressalva entre quem paga porque conseguiu e quem não paga porque não conseguiu. A lei é clara, como diria o comentarista lá, o Arnaldo. O prazo é 30 de novembro. Porque se a gente partir da ideia de quem não conseguiu pagar tem algum tipo de benesse, algum tipo de... Então, muita gente não vai pagar dizendo que não pode. Então, independe de poder pagar ou não poder pagar. O prazo é 30 de novembro. Quem não cumpriu esse prazo está sujeito, em caso de fiscalização, à autuação. Porque a lei diz que a primeira parcela do 10º ela tem que ser paga entre fevereiro e o dia 30 de novembro. Se o empregado, no mês de janeiro, solicitar aumento da primeira parcela por ocasião das férias, a empresa é obrigada a adiantar. Se ele não pedir nada, o prazo é 30 de novembro. Então a empresa, porque assim, quem tem uma atividade econômica, assume o risco. Não é? Então, independente da empresa poder, não poder, se ela não pagar, é igual você comprar na loja e dizer que não tem dinheiro para pagar a mercadoria. Mas se ela resolver pagar hoje, e não foi autuada, não passou por fiscalização, mas resolveu pagar hoje. Ela paga o trabalhador com algum tipo de multa ou não? Não, não existe a previsão. O que ela pode é sofrer a sanção por não ter cumprido o prazo. Ela pode ser autuada, sim. Certo. E aí, nesse caso, a segunda parcela finda no dia 20 de dezembro. Dezembro, exatamente. O prazo é 20 de dezembro. Agora, as pessoas, aqueles empregados, que recebem por comissão ou outro tipo de remuneração variável, eles vão receber a segunda parcela no dia 20 de dezembro, com a média entre janeiro e novembro, e a empresa tem até o dia 10 de janeiro para fazer o ajuste, porque ela não tem ainda o mês de dezembro. Dia 20 o mês não terminou ainda, certo? Então, é o caso de ter como se fosse 3 parcelas, né? Na verdade, é a primeira até 30 de novembro, a segunda até 20 de dezembro. Até porque dezembro dá uma distorção muito grande na questão da comissão. Então, quem ganha por comissão, ou por percentagem, ou alguma variável, paga a segunda parcela dia 20. E terá a terceira até 10 de janeiro. Eu não diria a terceira, porque a lei não fala em terceira, é um ajuste. Então, dia 10 ela vai calcular de janeiro até dezembro, ver quanto é que daria, ver quanto pagou e pagar a diferença. Agora, doutor Roberto, hoje pela manhã foi aprovada em segundo turno a PEC das empregadas domésticas. Eu queria saber se o senhor, como auditor fiscal do trabalho, já pensa em algum impacto em termos de contratação, caso essa lei venha a ser sancionada. Porque o que se comenta é que uma pessoa comum, muitas vezes, assim, pensa-se que será difícil pagar hora extra, multa de FGTS para empregada doméstica e uma série de outros direitos, né, que eles têm que vir, porque é um trabalhador como outro qualquer. Mas o senhor pensa em algum impacto social em termos de contratação para essa categoria? Olha, aí nós temos que fazer uma análise sobre 2 aspectos, né? O primeiro é que o doméstico, como outro trabalhador, precisa de ter seus direitos, né? Quando nós vamos trabalhar em algum lugar, nós queremos ter hora extra, nós queremos ter tudo aquilo que a Constituição prevê. Então, há muito tempo o doméstico ele vem sendo um trabalhador discriminado. Essa questão que vai ter impacto, sem dúvida nenhuma, porque muitas famílias pagam o empregado, muitas vezes não assinam a carteira, a quantidade de empregado doméstico na informalidade é muito grande. Quando saiu a obrigatoriedade na faculdade do fundo de garantia, muitos patrões não recolhem, até porque é meio complicado, tem que fazer GFIP, tem que ter contador. Então o que acontece? Com essa nova lei ampliando todos os direitos, que não deixa de ser justo, né? Porque é um trabalhador e a sociedade cresce porque tem um empregado doméstico para cuidar de seus filhos, de sua casa, então já vem tarde.
já devia ter vindo antes, vai ter esse impacto social por conta da renda das pessoas que muitas vezes não conseguem pagar e o que ganha, mas aí vai ter que se rearrumar isso aí. Vai ter que se ajustar. O que não pode é um trabalhador doméstico, por exemplo, que trabalha 10, 12 horas e não tem um tostão de hora extra. Né? E outros direitos, vieram ter licença maternidade há pouco tempo, a partir de 2006, a estabilidade gestante, melhor dizendo, porque não tinha. Então... Agora, doutor, no seu ponto de vista, qual é o maior absurdo que o senhor já viu sendo cometido contra o trabalhador? Se eu for falar dos absurdos que se cometem contra o trabalhador, a gente ia ter que passar aqui a tarde toda falando, né? Porque o que se descumpre de lei trabalhista nesse país é uma coisa assim, ainda se fica com aquela ideia que o trabalho é uma doação para o trabalhador, é uma dádiva, como é que se diz? Não é uma obrigação, não é uma relação jurídica, é como se o patrão visse o empregado como se ele estivesse fazendo um favor em pagar aquele salário. Então você vê uma informalidade alta, em torno de 50%, você vê o trabalhador submetido a condições de trabalho sujeito a risco, e é crime, isso precisa ser dito, porque o artigo 132 do Código Penal criminaliza quando você expõe seu trabalhador a risco de saúde, quando você atrasa o salário do empregado, que é daquilo que ele vive. Então são vários absurdos, porque o empregador deixaria de cometer esses absurdos se simplesmente cumprisse a lei. Aí vai dizer, mas não tem condição. Bom, mas é a regra do jogo. Quem entra para ser empresário tem que assumir o risco da atividade econômica. Isso, inclusive, está lá no artigo 2º da CLT. Sim. Compreende? O que não pode é você ser empresário, ter empregado, sabe quais são as regras, e simplesmente sabe, eu não posso cumprir. Isso não pode. Então, o absurdo é descumprir a lei, de um modo geral, somente em relação à saúde, segurança e a salário e à formalização do vínculo. E no outro lado da moeda, qual seria o maior absurdo que o trabalhador possa estar cometendo ou ter cometido pelo empregador? Olha, a lei trabalhista existe porque a relação de força entre o empregador e o patrão é muito grande. O empregador e o empregado, melhor dizendo. O patrão, ele tem uma série de direitos sobre o empregado. Né? Ele tem poder disciplinar, ele pode punir o empregado. Ele tem o poder de direção do trabalho do empregado, ele diz como é que ele quer o serviço, qual é o seu horário. Ele tem uma série, inclusive, de admitir, de demitir. Então, ele tem eu acho que o absurdo que o empregado pode cometer contra o patrão é agir de má fé. Porque isso não é só o empregado, qualquer pessoa que age de má fé é um absurdo, você exigir algo que você não tem de direito. Né? Eu posso até também acrescentar, além de agir de má fé, que seria não dar a sua documentação. Não fornecer e não exigir seus direitos. Porque o não exigir seus direitos vai gerar uma consequência futuramente para a própria empresa, que isso pode ser imprevisível. É bem lembrado. À medida que o trabalhador toma consciência, né, da situação de trabalhador, ele vai. O problema é que quando o trabalhador tem um pouco mais de esclarecimento e busca o direito que o patrão deveria cumprir sem nenhuma exigência, né, porque já está previsto em lei, muitas vezes ele fica mal visto, muitas vezes ele tem o emprego dele ameaçado. Porque assim, ele faz hora extra, não me paga, eu vou cobrar, o cara não manda embora. Entende? Então, acontece muito ainda o medo da relação do empregado com o patrão, porque o poder todo está na mão do empregador. É ele que admite, que demite, que pune, que diz a hora que tem que chegar, a hora que tem que sair. Isso. Entendeu? Bom, como a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou logo para a nossa última pergunta, que eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que está o trabalhador, de uma maneira geral, aqui em Camaçari. O senhor considera o trabalhador camaçariense bem informado, que já luta por seus direitos, ou ainda considera o trabalhador nosso como intimidado, até por se tratar de uma cidade pequena, que tem essa discrepância do polo petroquímico, mas o comércio ainda é um comércio muito tímido? Uhum. Olha, à medida que o tempo passa, os trabalhadores vão aos poucos conhecendo melhor os seus direitos. Né? Tem os plantões da gerência de orientação, tem esse programa desse tipo que passa informação, a própria imprensa veicula. Então, direito, eles conhecem. O problema ainda é o medo de perder emprego, é o sindicato, que nem sempre você tem um sindicato forte para enfrentar o patrão. Aqui nós temos alguns muito fortes, mas tem outros ainda que precisam de estar mais presente, né, para mostrar para o patrão que o empregado tem uma entidade por trás dele. Mas, de um modo geral, o esclarecimento do trabalhador de Camaçari é bastante razoável. O que precisa é ele ter mais integração com suas entidades
representativo dos sindicatos, exigir mais desses dirigentes, né? Buscar apoio da Gerência Regional do Trabalho, porque o nosso trabalho é esse, é fiscalizar o cumprimento da lei trabalhista. E eu creio que, à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão tendo mais qualificação, eles vão conhecendo melhor seus direitos e chegando à conclusão que eles precisam buscar esses direitos. Se não são cumpridos, eles têm que, de alguma forma, ou através do sindicato, ou através da gerência, da auditoria fiscal, buscar para que esses direitos se efetivem e não se tornem letra morta. Ok, então. Doutor Roberto, eu queria agradecer, pedir as suas considerações finais, que a gente já está com um minutinho aí, meio passadinho. Televisão é fogo, né? O horário é complicado. Corre. E é tanto assunto ainda que fica aí pendente. A lei trabalhista é muito assim, assunto. Bom, o que eu gostaria era de desejar um bom Natal para todos e chamar a atenção dos trabalhadores o seguinte: o Estado tem vários instrumentos de proteção para o trabalhador. Mas além da proteção de Ministério do Trabalho, Justiça, Ministério Público, é a organização do trabalhador, são as entidades sindicais que efetivam. E aos empregadores, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a lei existe. Se nós queremos um país grande, um país sério, todos precisamos cumprir essa lei. Porque não existe um país sério, um país grande, se a lei não é cumprida. É isso aí. Então, tá joia, gente. Eu queria agradecer a presença do Dr. Roberto Miguel aqui conosco, nos esclarecer, dizer a você que a gente vai trazê-lo novamente aqui em outros momentos para ajudar a cidade, como é que esse é um compromisso nosso de estar sempre trazendo para a cidade, fazendo com que a cidade se esclareça, né, e adquira qualidade de vida. Porque o direito ajuda na qualidade de vida. Porque quando você faz tudo certinho dentro da lei, você não tem que se desentender com ninguém, você não tem que brigar, não tem que gritar, não tem que ir para casa aborrecido, porque está tudo dentro da lei. Tá certo? Então amanhã a gente se vê aqui no nosso programa novamente com mais uma entrevista interessante para você assistir. Até lá!